Já estamos de volta, gente. Eu já gostaria de mandar beijo e abraço para todo mundo que interage com a gente através das redes sociais. Eu tô aqui no meu Instagram, me segue lá, @paulinhomartim. Um abração aqui para o Eric Juan, Lucas Braz, Ed Menezes, Fernando Cortez, Tereza Giovana, Emily Neves, um beijo para você, Milena Pontes também, Vanessa Florencio, Arte Ribeiro, enfim, continua interagindo com a gente, porque a gente vai falar sobre um assunto muito legal agora, tá? A gente vai falar sobre saúde bucal, gente, as restaurações estéticas nos dentes, né? Os danos sofridos aos dentes, sejam pelas cáries, por fraturas ou pelo desgaste, hoje em dia podem ser reparados através de novas técnicas de restaurações estéticas, né? Diferente daquelas restaurações convencionais. Os novos procedimentos, com o avanço da odontologia, nos oferecem correções que devolvem aos dentes o seu aspecto natural, né? Devolvendo também a você a sua autoestima e a sua saúde, claro, né? E para tirar todas as dúvidas, a gente vai receber agora o cirurgião dentista Felipe Miranda. Seja bem-vindo, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Paulo, obrigado. Bom ter você aqui, né? Hoje em dia, existem até dados que comprovam que as pessoas estão buscando muito mais tratamentos estéticos, né, do que até o próprio silicone, né? A gente sabe que o Brasil é um dos grandes países que fazem cirurgias plásticas e tudo mais, mas os dentes hoje em dia estão em números altíssimos, né? Como é que está essa procura do pessoal? Verdade, viu, Paulo? Com relação a essa parte da busca, o pessoal no consultório hoje em dia está buscando bastante a questão da estética mesmo. Uhum. Clareamento, restaurações, lente de contato, isso é o que tem sido a maior procura no consultório. Legal, né? E olha só, as manchas nos dentes, né, causadas pelas restaurações de materiais prateados, como é o mais comum, né, podem ser corrigidas com a troca? Então, Paulo, com relação a essas manchas, a gente tem assim, dependendo do tamanho do tamanho da restauração, quando é feita a troca, se o dente já estava muito manchado, vai ter que ser feito um maior desgaste do dente. Então, quanto maior o desgaste, vai tirar a estrutura dental sadia para ser feita a correção. Então, muitas vezes, tem alguns casos que não consegue tirar totalmente a mancha, então o dente ainda fica um pouco escurecido. Mas a restauração antiga, a de amálgama prateada, ela é toda removida. A amálgama, né, que se diz, ela é realmente tóxica? O amálgama é realmente tóxico porque ele tem na sua composição o mercúrio, que o mercúrio é uma substância cancerígena, então o amálgama realmente é uma substância tóxica para o organismo. Bacana. Olha só, você aí de casa quer participar desse bate-papo? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook e tem também o nosso WhatsApp, 981056955. Manda sua pergunta que o Dr. Felipe vai te responder aqui ao vivo, tá? Mas antes já quero fazer outra pergunta. Uma restauração, né, material na cor do dente tem a mesma durabilidade que a restauração antiga? Então, Paulo, antigamente as restaurações de resina elas não tinham a mesma durabilidade, mas hoje em dia, com o avanço dos materiais, hoje em dia a gente já tem sim a mesma durabilidade das restaurações estéticas quanto as restaurações antigas de amálgama, já tem a mesma durabilidade sim. A mesma durabilidade, não tem problema nenhum, né? Porque às vezes quando surgem esses novos procedimentos, muitas pessoas têm dúvida, né? Se tem a questão da durabilidade, se é de qualidade mesmo, né? E como que é feita as manutenções, né, dessas restaurações estéticas? Então, as manutenções devem ser feitas periodicamente no consultório, onde o paciente vai lá a gente fazer um polimento da restauração. Então, assim, para evitar manchas e que o dente fique com regiões em que mostre a interface da restauração dente. Então, é só ir ao consultório, periodicamente, uma vez ao ano, fazer esse polimento da restauração. Felipe, e qual a restauração estética mais utilizada e a melhor recomendada? Então, hoje em dia, tem dois tipos de restauração estética. Tem as restaurações de porcelana e tem as restaurações de resina. Só que isso deve ser analisado de caso a caso, de paciente a paciente. Então, por exemplo, quando um dente tem uma fratura muito grande, a restauração de resina, muitas vezes, ela não é indicada, porque ela não vai ter a resistência necessária. Então, nesse caso, seria uma restauração de porcelana. Qualquer pessoa pode fazer esse procedimento ou existe alguma restrição? Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, tranquilamente. Legal. E como que é feita essa manutenção estética? Precisa-se ir ao dentista mais vezes? Porque, normalmente, quando a gente coloca essas restaurações, a gente passa muito tempo sem voltar ao dentista, né? E isso é errado também. A gente tem que frequentar o dentista mais vezes, né? Certeza.
Então, a gente pede para o paciente periodicamente e pelo menos de 6 em 6 meses ao consultório para a gente fazer todo um check-up e ver como está a situação do paciente. Legal. Os dentes clareados. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Tá. né? Vamos falar agora sobre clareamento dental, né? Os dentes clareados, quando ele já fez esse procedimento, ele pode escurecer novamente? Pode, Paulo. Pode sim. De acordo com a alimentação do paciente, ingerindo muito café, Coca-Cola, suco de uva, alimentos ricos em corantes, pode voltar a ter o escurecimento novamente. Olha, que eu estava fazendo um clareamento no dente, acho que para mim o mais difícil foi ficar sem tomar café. Imagina. Mas a gente precisa parar um pouco, né? Porque realmente vai influenciar. Inclusive, a gente já tem algumas fotos para mostrar para o Dr. Felipe comentar junto com a gente aqui. Vamos ver. Então, Paulo, nesse caso aí, a gente tem uma fratura na borda incisal do elemento, em que a indicação seria uma restauração estética, aí de resina. Ah, no caso aí seria a questão da restauração, né? Exatamente. É verdade que esse defeito aqui no dente quebrado aí na frente também pode causar por causa de piercings? Pode também. E também pela questão de pessoas que têm o hábito de ficar mordendo caneta, mordendo qualquer coisa na parte do dente, e aí com certeza gera essa quebra. Não é legal, então tem que ter cuidado aí na hora de estar rangendo os dentes. No caso aí, a diferença entre A restauração de amálgama para a restauração de resina, quando o paciente vai no consultório e pede para fazer a troca. Uhum. É simples essa troca? É fácil de fazer? Como é que é o processo de... A troca é simples, porém, antes de fazer a troca, necessita fazer a tomada radiográfica para a gente ver a profundidade da restauração antiga. Entendi. Porque, dependendo da profundidade da restauração, a gente vai ver se tem indicação ou não de troca. Porque se estiver muito próximo da polpa, aí muitas vezes não seria tão indicado fazer a troca, Não porque vale a pode pena. levar a uma sensibilidade dentária. Entendi, bacana. Temos mais fotos ali, ó, a diferença entre um e o outro. Vamos ver aqui, ó, pode ver aqui. Nesse caso aqui, a gente também tem a questão da complementação de resina na borda incisal do dente, onde o paciente tinha um dente mais desgastado e a gente está fazendo a complementação. Interessante, né, que muda. Esse aí também é uma é diferente das facetas, das lentes de contato, esse procedimento? É diferente. Aí, no caso, a reconstrução de resina, ela só preenche o espaço em que estava faltando. A lente de contato ou a faceta, ela faz o preenchimento Total completo do dente. Entendi. Então dá para fazer se você quebrou apenas um dente e tudo mais. Vamos passar novamente aqui as fotos, daqui a pouco a gente vai comentar mais, tá? Continuando a falar sobre a questão de clareamento dental, né? Qualquer pessoa pode ter os dentes clareados ou também existe algum tipo de restrição? Então, Paulo, a gente pede pelo menos que gestantes não façam o procedimento e também adolescentes também não façam. A partir de 18 anos, a gente já tem uma idade boa para começar a fazer o procedimento. Bacana. Então, qualquer pessoa pode fazer, mas aí tem que fazer uma avaliação, porque cada caso é um caso, né? Exatamente. É feita uma avaliação, é feita a tomada de cor do elemento dentário para ver qual cor estava no início do procedimento e para ver até qual cor vai chegar na finalização do procedimento. Bacana. E tudo deve ser acompanhado do cirurgião dentista. Com certeza, né? Porque muitas vezes a gente esquece e isso é errado. A gente tem que ter o costume de ir ao dentista frequentemente. Eu estou conversando aqui com o Dr. Felipe Miranda. Ele tem aperfeiçoamento em odontologia estética pelo UFRN e pós-graduando em dentística pela UFRN. Interessante. Manda sua pergunta pra gente. Se você tem alguma dúvida aí sobre clareamento dental ou sobre restauração, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 981056955. Felipe, o que fazer e não fazer, né, após o clareamento dentário? Como a gente já estava comentando, evitar comidas que tenham muito corante, né? Exatamente. Então, assim, o paciente, quando ele quer ter uma maior manutenção do seu clareamento, ele tem que evitar esses alimentos, porque quanto maior a ingestão, maior vai vir a coloração novamente. E quanto tempo a gente deve ficar sem tomar nada, assim, nenhum tipo de líquido, como Coca-Cola, como café? A gente hoje, durante o processo e após também, né? Durante o processo, a gente pede para o paciente evitar. Mas, após a finalização do processo, o paciente já pode voltar à sua dieta normal. Mas aí, lembrando que quanto maior a ingestão, maior pode vir a ter esse escurecimento. Legal. Qual a diferença entre a faceta de porcelana, né, e a lente de contato dental? Existe diferença? Fala aí. Existe, Paulo, existe diferença. A diferença em si é a questão da espessura. As lentes de contato, ela tem uma espessura muito, muito pequena. Então, enquanto a faceta, a espessura é um pouco mais grossa. Então, a diferença, teoricamente, seria essa. Mas ambos o procedimento é o mesmo. É feito um pequeno desgaste no dente e é acrescentado esse material sobre o dente.
Legal, interessante a gente falar aqui sobre esses procedimentos estéticos que estão super em alta com todo mundo, né? Todo mundo quer ter um sorriso bonito, porque o resultado não é só apenas físico, estético, mas muda a autoestima de muita gente, né? Com certeza, com certeza. A gente recebe muito no consultório pessoas que vão para fazer casamento, para formatura, 15 anos, que aí já quer entrar na ocasião com o sorriso todo perfeito. E um dado que eu achei curioso, que eu já vi na internet, foi justamente de que as facetas, elas estão, o número de facetas ultrapassou o número de pessoas que colocam silicone. Ou seja, realmente, isso tudo, sabe por quê? Por causa da selfie. Que interessante, eu achei muito interessante esse dado, porque tá todo mundo lá tirando foto, quer ter um sorriso bonito, então tem que ir ao dentista, né? E para que serve a lente e a faceta dental? Então, ambas é a mesma função. Ela serve para fazer o recobrimento do dente. E muitas vezes esse recobrimento ele vem para inibir alguns, como eu posso falar, alguns defeitos que o dente mesmo. possa apresentar, ou então com a coloração, que o paciente fez um clareamento, mas mesmo assim não está satisfeito com a coloração do dente, aí ele também recorre, às vezes, ao procedimento de facetas e lentes de contato dentais. Legal, e também tem aquela coisa, né? Vai depender da avaliação que o profissional fizer. Também a gente não vale pegar uma foto, sei lá, de algum famoso, ver que os dentes estão lindos e querer do mesmo jeito. Cada caso é um caso, né, Felipe? É um caso. E muitas vezes os procedimentos que os pacientes procuram o consultório, ele tem que passar por uma avaliação de ortodontia, porque muitas vezes não é só fazer a lente em si, ele tem que passar por outros procedimentos anteriores. Legal, né? Porque tem que ter toda uma avaliação e ver qual realmente, o que vai precisar naquele dente, né? Porque não adianta você chegar lá querendo um sorriso perfeito, porque cada caso é um caso, né? E em que situação cada uma delas é recomendada? No caso, a partir dessa avaliação, você vai ver se vai precisar ser facetas ou a outra, né? Exatamente. Legal. E a durabilidade, como é que fica, né? Já que os materiais são com pouca espessura, né? Essas peças, ela tem a mesma durabilidade que uma de metal, por exemplo? Então, a durabilidade em si dos materiais restauradores hoje, tanto das porcelanas quanto das resinas, são muito alta. Então, a gente dá uma média de vida em torno de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. E a pergunta aqui que todo mundo quer saber já, é caro fazer esses procedimentos? Vamos falar um pouquinho a média da restauração, que a gente já acabou de falar. Então, as restaurações, Paulo, ela varia muito de acordo com o tamanho da restauração. Então, por exemplo, restaurações menores têm um valor mais baixo, restaurações maiores têm os valores mais altos. A média hoje em dia de uma restauração, de menor tamanho até uma de maior, varia muito de profissional para profissional. Mas a gente encontra hoje uma variação de torno de 250, 300 reais. É um valor razoável, né? Então, realmente, que é para um trabalho que vai se manter a longo prazo, vale super a pena. As cores dessas peças, elas tendem a se manter com o mesmo tom natural dos dentes com o passar do tempo? Então, as resinas em si, elas têm a facilidade de ter a capacidade de pigmentar. Então, com um certo tempo, elas acabam mudando de cor. E aí vem a necessidade de fazer a troca. Legal, né? O custo desses... existem outras vantagens para quem está tendo esses dentes, né? Que recebem a faceta ou lente de contato dental, além da estética? Paulo, hoje em dia, a maior busca é a questão realmente estética. Estética, né? Exatamente. Mas a saúde é o que importa também, né? Porque não adianta você querer ter um dente legal, ter um dente bacana, óbvio que todo mundo quer isso, mas a saúde bucal em primeiro lugar, né, doutor Felipe? Exato. Então, até questões mais simples hoje em dia, né, de escovar os dentes direitinho, é fundamental, né? Com certeza. Ainda mais um paciente que procura por esse serviço, ele tem que ter a consciência de que ele precisa ter um cuidado com a escovação, com o uso do fio dental, com até a questão desses hábitos parafuncionais, de ficar mordendo objetos que não são adequados para não vir a quebrar essas lentes. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre higienização, né? Que é um tema muito importante. Por mais que seja até clichê a gente falar isso sobre essa questão de escovar os dentes, passar o fio dental, mas é muito importante, Felipe. Qual é a melhor forma da gente higienizar os nossos dentes? Então, hoje em dia, Paulo, o recomendado para os pacientes é que faça a higienização sempre após as refeições. Então, terminou a refeição, faz a higienização. Escova e fio dental. Escova e fio dental sempre, né? Sempre. Mais ou menos quantas vezes por dia? Sempre após a refeição é o mais ideal. Uma média de 3 vezes ao dia. Uma média de 3 está ótimo já. Isso. Quais são os erros mais comuns que todo mundo comete, assim, nessa questão de higienização?
Então, o erro maior é a questão da negligência do fio dental. Uhum. É a questão que mais recorre no consultório, paciente com muito acúmulo de placa de cálculo por não uso do fio dental. Muitas vezes faz a escovação correta, mas aí negligencia no uso do fio. E que problemas a gente pode ter por não higienizar bem a nossa boca? Então, Paulo, em decorrência dessa não higienização, você junta muita placa bacteriana, essa placa, por sua vez, ela se forma num cálculo, e esse cálculo leva a problemas da gengiva, chamado gengivite, que é a inflamação da gengiva. E quando não tratado, essa gengivite ela evolui para um quadro mais severo, chamado periodontite, que aí já começa a ter uma perda óssea e uma mobilidade do elemento dentário. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção na questão da higienização. Não tem como correr, né, Felipe? Muitas vezes a gente acha que, só vou ao dentista daqui a 3 meses e ele vai fazer uma limpeza. Não, a limpeza tem que ser feita todos os dias, né? Exatamente. Existem alguns cremes dentais que são específicos para higienização, para ter alguma higienização mais profunda, ou esses que a gente compra normalmente no supermercado já valem? Então, o creme dental em si, qualquer um dá certo. O que você tem que realmente prestar atenção é na escovação. Entendeu, Sim. Paulo? Agora, claro, existem cremes dentais específicos para a questão de sensibilidade, creme dental específico que vem com agente clareador. Então, existem esses tipos de creme dental, mas para a escovação em si, para a higienização, qualquer um é válido, contando que você faça a escovação de forma adequada. De forma adequada. Falando em forma adequada, tem que ser naquele movimento circular, Exatamente. porque eu sei até, inclusive eu estava fazendo com bastante força e já estava causando um problema. E é algo que a gente nem percebe, né? Exatamente. Então, a escovação em si, ela não precisa de força. Você tem que comprar uma escova macia e o que você precisa fazer é a técnica adequada, certo? Que é com esses movimentos circulares e movimentos de ida e vinda da escova. Legal, então realmente a gente tem que ter cuidado na hora de escovar os dentes, gente. A gente precisa higienizar a nossa boca para que a gente tenha uma saúde bucal ainda melhor. Eu estou conversando aqui com o Dr. Felipe Miranda, ele tem aperfeiçoamento em odontologia estética pela UFRN e pós-graduando em dentística. Não difícil, dentística pela UFRN. Eu agradeço demais a sua participação aqui, Felipe. Obrigado, Foi um Paulo. prazer receber você aqui pela segunda vez, né, tirando várias dúvidas aí de todo mundo, que são dúvidas super frequentes, né, no dia a dia da gente. Exatamente, verdade, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais. A gente vai para o pequeno intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta. Não sai daí porque tem cozinha. Eu quero saber o que vocês trouxeram para mim hoje, porque eu tô sozinho nesse programa e eu não vou dividir com ninguém, não. A gente volta já.